Olá, este é o Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis, que visa trazer conhecimento e informação aos empresários, aos associados e à sociedade de um modo geral. Eu estou aqui com dois amigos, o Clóvis Dietrich, da Viva Bem Design, e a Andrea Ferrari, da Conecta Sales. O Clóvis foi coordenador geral do Núcleo Sul da Ilha e atualmente é o coordenador de Relações Públicas. A Andrea, ela é coordenadora de capacitação e é a nossa vice-coordenadora do Núcleo Sul da Ilha. Eu sou Francisco Silveira, sou atual coordenador geral do Núcleo Sul da Ilha. Dito isso, queria convidá-los a bater um papo a respeito do Sul da Ilha, do nosso núcleo, dos desafios que nós vamos encontrar aí ao longo dos anos que tem pela frente, falar um pouco também da origem dele, né, como surgiu esse núcleo, a ideia do núcleo aqui dentro da CDL, um pouquinho de como vocês entraram na CDL e falar também do núcleo em si, os benefícios, voltando a falar do crescimento, né, do Sul da Ilha, desafios, oportunidades. Então a ideia é um bate-papo informal para a gente tocar um pouquinho desses temas. Eu começo falando um pouquinho sobre crescimento, né? Eu creio que até esse núcleo Sul da Ilha, ele se formou por conta desse crescimento que a gente vem vivenciando ao longo dos anos daquela nossa região, e por conta disso a gente vê assim desafios, oportunidades. A gente tem dados, por exemplo, que em 2000 a gente tinha em torno de 64 mil pessoas no Sul da Ilha. 2022 isso passou para 157 mil, hoje a gente tem muito mais gente, sem falar da temporada de verão, da baixa temporada e alguns picos que a gente tem ao longo do ano por conta de certos eventos. Como é que vocês veem isso, assim? A questão dos desafios, das oportunidades. Clóvis, de repente, começa falando um pouco aí sobre isso. Vamos lá. Obrigado, Francisco, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse bate-papo, né, com vocês. Quem mora no sul da ilha ou tem a sua empresa já há mais tempo, percebe que esse crescimento ele já vinha sendo sinalizado há algum tempo e é realmente exponencial, né? A mudança do cenário econômico, da forma como os bairros da região estão se desenvolvendo e como é visto isso por todos os empresários e empreendedores e a cidade, de certa forma, tem se planejado e se desenvolvido para esse crescimento ser algo consistente. Pode vir do aeroporto, eu acredito que foi um principal fator assim, que mudou o cenário, principalmente porque trouxe para nós uma condição de vias melhores distribuídas, o trânsito fluiu mais, mas com isso também acho que teve um apoio grande da prefeitura, com a visão de desenvolvimento e regularização fundiária da região, enfim. A cidade hoje percebe que o sul da ilha, que era uma região que era, de certa forma, menos vista como interesses para desenvolvimento de empresas, comércio e até mesmo no desenvolvimento imobiliário, hoje já é visto como uma das melhores regiões, né, e que mais se valorizam na cidade em âmbito tanto econômico quanto imobiliário e também empresarial, né. Eu acho que esse papo a gente pode ainda retomar e tocar mais alguma coisa, mas eu acho que era importante também, daqui a pouco, ter uma posição também da Andrea. Como é que é a tua visão, André? Tu moras ali no Rio Tavares, né? Tu acompanhas também esse desenvolvimento, esse crescimento. Como é que tu vês esse crescimento, tanto em termos de população, quanto em relação à infraestrutura, oportunidades? Conta um pouquinho para a gente das tuas experiências. Então, obrigada pelo convite, Francisco, é um prazer estar aqui. Bom, eu vou usar um termo que muitas vezes as pessoas não costumam, né, usar aqui, porque hoje grande maioria da população de Florianópolis veio de fora, mas eu sou nativa, né? Então talvez muitas pessoas não saibam, né, sobre isso, talvez nem vocês, né? Eu sou também, depois eu conto um pouquinho. Eu sou nativa e eu vi esse desenvolvimento, né, do sul da ilha, especificamente no Rio Tavares, que é onde eu fico, né, onde eu moro e onde eu trabalho, né, desde a época que o sul da ilha era tudo barro.
né? Então, para a gente chegar no Rio Tavares, se tivesse chovendo, a gente não chegava naquela região. Então, eu conheci todo aquele trajeto ali, Rendeiras até a Joaquina, estrada de barro, né? Então, se eu comparar, olhar, né, tiver esse olhar para o início de tudo e para hoje, né, é uma mudança drástica, né? Assim, drástica no sentido não negativo, sim, né? Não mas no sentido pejorativo. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de realmente de evolução do sul da ilha, né? Eu vejo isso, né? Particularmente a Andréia, né? Eu vejo isso de uma forma positiva, pensando não só na minha pessoa com o meu negócio, quanto os negócios que estão estabelecidos na região, já que hoje a gente não precisa ir para o centro se a gente não quiser, né? O centro, o sul da ilha, ele é vivo, ele é dinâmico, a gente consegue consumir tudo que a gente quiser ali, né? Quando eu falo o consumo, não é só restaurante, é tudo, é farmácia, é supermercado, são pequenos serviços que antes tu tinhas que te locomover no centro, como por exemplo um xerox, né? Um trabalho, alguma coisa que tu precisava fazer, algum material específico para, né, para algum trabalho que tu faças, né? Tu precisarias vir até o centro. Hoje não tem essa necessidade. Agora, claro que daí temos os lados dos desafios, né? Que eu vejo que hoje afeta muito é a mobilidade, né? Então, a mobilidade, ela afetou drasticamente, que eu vejo que é onde a importância do CDL, né? A representatividade do CDL nesse contexto junto aos empresários, porque a gente sozinho é mais difícil a gente se movimentar para fazer ações, né? Mas onde o CDL entra, ele gera essa representatividade entre os empresários para que a gente, digamos, evolua nos desafios, né? A gente encontre soluções em conjunto. Em relação a essa questão que tu colocaste, primeiro, falaste de ser nativa, né? Eu também, eu nasci no Saco dos Limões, mas toda a minha infância a gente sempre teve casa ali no Campeche também, e é onde eu moro hoje, então eu acompanhei também eu tomava banho no Riozinho, ali, tem foto ainda essa semana, estava vendo, então tem imagens minhas ali de criança no Campeche, toda a minha adolescência, enfim, hoje eu moro ali também, e eu pude acompanhar isso e vivenciar essas dificuldades que a gente tinha em relação a esses serviços e essas oportunidades ali. Então, assim, a gente não tinha restaurante, não tinha bar para ir. A gente, em inverno, a gente brincava que era aquela bola de feno girando assim no bairro, né? Então, esse crescimento, ele trouxe uma certa diversidade, eu acho que em relação a isso. Hoje em dia a gente encontra todos os tipos de comida que desejar. O trazer essas pessoas de vários níveis sociais traz essas oportunidades, porque, obviamente, traz mão de obra, né, de todos os níveis e também consumidores de todos os níveis. Então, todos os segmentos comerciais acabam tirando proveito disso. Em relação à infraestrutura, eu sou arquiteto e urbanista, não mencionei, mas eu sou arquiteto e urbanista e trabalho bastante com planejamento urbano e eu vejo isso, esse desafio, né? Então, assim, a densidade, ela nem sempre vem acompanhada das infraestruturas. Esse é o dilema do planejamento urbano, né? Então, o papel da CDL junto a essas questões políticas é fundamental. E a gente só consegue essa força política da CDL junto aos órgãos públicos justamente através da maior densidade também de associados, né? Então, assim, quanto mais associados, mais voz ativa a gente tem para poder chegar aos políticos e cobrar deles aquelas questões que nossos associados, nossos empresários trazem para a gente. E aí a importância do núcleo, né? Do núcleo regional, assim como a gente tem na CDL os núcleos temáticos que levam voz a esses núcleos, né? A gente tem na CDL os núcleos regionais. Então, assim como a gente tem o do Centro-Leste, que está trazendo uma série de soluções e puxando diversos temas de soluções de problemas do Centro-Leste, a gente tem o do Norte da ilha e o do Sul da ilha, que a gente também está ali para pegar e puxar isso, né? Então, até eu brinquei na nossa reunião lá de final de ano, né, que a gente
no nosso papel de coordenação, e eu acho que como o papel do associado, a gente tem duas questões que são principais. Agora eu falo para os associados e empresários, assim, a gente está ali num papel de se doar e de vibrar. Então, assim, se doar no sentido de a gente estar ali como voluntários, doando o pouco que a gente tem de experiência, né? Seja na parte técnica de cada um dos temas que a gente trabalha, no meu caso a parte urbana, no caso do Clóvis a parte comercial, no caso da Andréia a parte de assessoria nessas áreas de empresariais. Então a gente está doando os nossos hard skills e os nossos soft skills. Inclusive a gente vai aprendendo com vocês. E o vibrar no sentido da gente vibrar, de movimentar aquele que a gente está do lado, né? O nosso parceiro associado, a gente vai vibrando, tentando puxar ele para participar mais e mais desse processo associativista e vibrar juntos, comemorando as vitórias que a gente conquista. Então, assim, a gente fala que o ideal é que todos tenham um pouco dessa doação e dessa vibração, né? A gente não está na CDL, muito menos na coordenação para ter benefícios para as nossas empresas de forma direta, né? Não aceitei o desafio, o convite do Clóvis pensando no meu escritório de arquitetura, mas muito mais em fazer essa movimentação para a gente crescer. A gente cresce junto, né, Clóvis? Eu acho que é um movimento de compartilhamento, né? Eu acho que essa é uma energia que, de certa forma, quando ela acontece, com essas trocas que vão acontecendo nas nossas reuniões, né? Eu sempre digo que cada reunião que o núcleo fomenta é um aprendizado muito grande e uma troca, principalmente no relacionamento, né? Hoje a gente tem percebido, e inclusive após os encontros, que o feedback que vem não só no grupo, mas diretamente para nós, poxa, encontrei o fulano e que fantástico e que conexão valiosa que aconteceu na reunião, né? E sem contar as palestras, o ganho de conhecimento que a cada reunião traz. Então é bem isso que tu falou, Francisco. É o momento da vibração que ocorre nesses encontros. E em torno do tema de capacitação, André, fala um pouquinho quais são as tuas expectativas para o ano agora que a gente está começando, né? Como é que tu vês essa questão de capacitação, de buscar junto aos empresários as demandas deles em torno das necessidades de capacitação? Então, só contribuindo, né, com essa questão da participação de núcleo, né, quando eu busquei o CDL, eu busquei exatamente essa conexão com as pessoas, porque acho que é importante a gente ressaltar que a gente veio de uma pandemia, né, e nós ficamos 2 anos, né, ali nesse processo recluso, falando as pessoas de forma online, mas não conectando com as pessoas, né? Então, quando eu busquei para essa conexão, para voltar a se conectar com as pessoas e promover a troca. E não necessariamente o fechar negócio, porque o fechar negócio ele vem em decorrência desse relacionamento. Ele é fluido, né? Ele é solto, né? E eu vejo que o processo de capacitação, a gente vai trabalhar muito próximo aos empresários. A gente já tem, né, algumas pesquisas que a gente fez ali no início, né, Clóvis, mas eu acho que ainda precisa ter mais conversas, né, dentro das reuniões, identificar talvez alguns diagnósticos de necessidade, né, para que daí a gente encontre e ofereça as soluções, né, que o próprio CDL tem para ofertar para esses empresários, né? Esse ponto é importante e até fica assim o desafio para quem está assistindo, não é um desafio, é um convite. Participe e traga as suas dores, né? Uhum. Porque muitas vezes o empresário, eu acho, né, tem aquela coisa de não querer passar as dificuldades que está vivenciando, né? A gente fica naquela situação de querer mostrar muitas vezes que a gente está bem, o negócio está bem, e não quer compartilhar as dores.
Mas a gente está justamente nesse associativismo buscando soluções para os problemas. Então, até no teu caso, né, André, de capacitação, a gente quer mais que as pessoas tragam as dores que têm, as dificuldades, aqueles pontos que eles acham que precisam fortalecer, seja em termos de marketing, em termos de inteligência artificial, em termos jurídicos, em termos, enfim, capacitação em vendas. Capacitação em vendas, enfim, tragam para a CDL, que a CDL tem muita coisa, e eu acho que os associados não têm noção, eu acho que muitos deles não têm noção, e eu não tinha, até receber o convite do Clóvis e fazer essa imersão dentro da CDL, eu não tinha noção de quanta coisa a CDL tem a oferecer. Então, assim, a gente não está nem falando daqueles benefícios em relação a questões de planos odontológicos, médicos e tal, que é um outro viés, um outro papo, assim, que é um outro universo de benefícios, mas os benefícios intangíveis também, né, de negócios, e essa oportunidade a minha dor é essa. Onde é que na CDL eu posso encontrar soluções? Então tem mentorias, tem cursos, então isso eu acho fantástico também. A minha percepção é que hoje o mercado está muito dinâmico, né? Com a internet, o digital, mas ainda assim a gente tem hoje muitos pequenos negócios, né? Os prestadores de serviços, o comércio local, que muitas vezes são pessoas guerreiras, os empreendedores raiz ali, que tem já isso na veia, né? E começa muitas vezes sem ter a oportunidade de cursar uma administração de empresa, um curso de processos gerenciais, ou até mesmo é formado como profissional liberal ali, como um médico, um dentista, um psicólogo, e que lá, infelizmente, não é passado para ele que a partir do momento que ele se torna um médico, um dentista, um psicólogo, ele se torna também um empreendedor, um empresário, que vai ter ali funcionários, que vai ter uma equipe, que vai ter ali uma série de responsabilidades fiscais, sociais, contábeis e tudo mais, e se ele crescer ainda. E aqui eu percebo que a gente encontra a conexão com outros empresários e até mesmo com a própria estrutura da CDL, que nos ajuda muitas vezes a ter uma assessoria jurídica para você daqui a pouco estar formatando um contrato de negócio bem formatado ou a parcerias. Então, assim, esses pequenos que eu tenho notado mais nos nossos encontros, que muitas vezes acaba indo até como convidado ali para participar e tal, e se engaja e cria a sua rede de negócios e amigos e empresários que estão todos na mesma frequência, que eu percebo que tem tido maior retorno positivo, assim, sabe? O Brinhosa, em outro papo, ele comentou, né, que a CDL para ele foi uma faculdade. E realmente, assim, se a gente parar e pensar, no meu caso, é uma faculdade de empreendedorismo que eu não tive, né? Então, creio que para todos nós, em alguma área de atuação, é um conhecimento assim que a gente não encontraria nem em grandes faculdades, sem falar que a gente está aqui, né? Vocês vivenciam a CDL, a André participa de outros núcleos também, a gente está ombro a ombro com os maiores empresários de Florianópolis, da região, né? Então, assim, a gente entra ali no terceiro andar, na nossa área de eventos, a gente olha a galeria dos ex-presidentes, dos presidentes. A gente está lado a lado, são amigos, assim, dos maiores empresários. Então, sim, é uma inspiração, né? Aquela história que a gente um pouco daquilo das 5 pessoas com quem a gente se relaciona, né? Sim. Então, é outra oportunidade também para quem se associa à CDL, perder o medo de interagir, porque aqui somos todos amigos também. Sim. Então, assim, a gente senta e nos eventos a gente está lado a lado com pessoas que aí alguém vai falar, sabe com quem que você estava ali conversando? Aquele ali, tal, fulano e tal, assim, nossa. Então, são oportunidades como Acho que vale destacar, dentro desse contexto aí que vocês estão falando, sobre o CDL Club, né? Que nós temos no CDL Club 2 oportunidades. Se já és atuante em núcleos, tu tens a possibilidade de ser mentor, né? Eu hoje estou como mentora, né, ali no CDL Club, e aí oferecendo os serviços da minha empresa, mas também como associada, eu também posso
usufruir daquelas pessoas que estão se oferecendo ali nos seus negócios, seja benefício em desconto, se for loja, mas também eu posso estar buscando um serviço de jurídico, contabilidade, né? E ter 30 minutos ali de mentoria gratuita, né? Então, nós temos os dois lados. Eu posso me ofertar, como eu também posso ser atendida, né? Baseado naquilo que tem lá. Então, hoje, eu acredito, não tenho pesquisa para isso, mas talvez muitos associados não saibam que podem estar oferecendo seus negócios lá, né? Está bem visível hoje ali no site. Como eu estava falando, é um desafio que a gente vai ter e tem constantemente assim nos núcleos de um modo geral, é isso, né? Por mais incrível que pareça, esse papel de vibrar é um desafio muito grande. Assim, a gente vibrar, os empresários, quase no sentido de chacoalhar, tipo assim, aproveitem, né? Aproveitem o que vocês têm disponível a vocês, né? Mas voltando à questão do núcleo, a curiosidade, Clóvis, conta pra gente como é que foi a tua chegada na CDL e a questão da formação do núcleo sul da ilha, pra gente conhecer um pouquinho dessa história. Eu me associei à CDL em 2018, eu acredito que foi 2017, 2018, eu entrei primeiro para a CDL Jovem, entre eu, minha esposa, e a gente começou a frequentar os encontros. Era muito interessante, assim, porque era uma carência que nós tínhamos de estar nos relacionando com outros empresários e ter esse movimento de estar encontrando um núcleo que tivesse mais conexões, né? Posteriormente, a gente passou a conhecer muitos associados, muitos empresários, veio a pandemia, as reuniões acabaram ficando um pouco mais online e tal, mas em 2022, eu fui convidado a participar do conselho, e aí nós já começávamos ali a fomentar a possibilidade de expandir um núcleo para o sul da ilha. Isso veio através do convite de quem me convidou para o conselho, foi o Bodan. Falava, a CDL tem que estar lá, e junto o Brinhosa colocou, na época o Brinhosa era o presidente da CDL, né, nesse momento, e as coisas foram se construindo. Nós realizamos 2 eventos ainda em 2023, que foram 2 eventos de café com negócio lá no sul da ilha. Foram eventos que tiveram um público bem alto, foi super interessante, com palestras, reuniões, apresentamos um pouco do que era a CDL, e dali veio uma energia que consolidou a formação do núcleo aí em 2024. Então foi o primeiro ano, esse último, né? Nós ainda estávamos aprendendo, foi a primeira vez que eu estava como coordenador de um núcleo, participando mais ativamente, mas eu acredito que a gente finalizou esse primeiro ano com alguns eventos bem importantes, relevantes, assim, com presença do prefeito, tivemos temas voltados ao turismo, temas voltados ao desenvolvimento da região, então conseguimos ali começar a fortalecer, e hoje temos praticamente uns 300 empresários que são associados da CDL do sul da ilha, né, que participam desses encontros e eventos também. Então, eu acredito que em 2025 agora, com alguns caminhos já percorridos e, de certa forma, não tenho dúvida que tem boas coisas que vão acontecer aí, né, principalmente que eu não tenho dúvida que você já deve ter planejado e feito... Tem bastante coisa para acontecer, mas tocasse num ponto aí da questão do turismo, né? A ilha, a gente tem a questão, sempre aquela dualidade, né? A ilha do turismo ou a ilha da inovação, né? Eu acho que as duas coisas são muito fortes, né? E lembrando que a gente tem o núcleo de inovação também aqui na CDL. Mas o turismo, Florianópolis sempre se preocupa, falando da questão de comércio e serviços, sempre se preocupa com aquela dualidade entre alta e baixa temporada, né? Como é que vocês veem isso no sul da ilha? Essa dualidade, assim, existe dificuldades? Quais são os desafios que vocês veem em relação a isso? Então, eu vejo o sul da ilha um pouquinho diferente, né? O Clóvis até já falou sobre isso no início. Eu acho que
é bem diferente do norte da ilha, né? Ele é meio vivo ali, né? Meio dinâmico. E não sei até se pela proximidade com o aeroporto, desenvolvimento de várias empresas grandes estabelecidas ali, e o nosso turista, o nosso turismo hoje, falando um pouco do turismo, ele não é só no verão, né? Ele pode vir um volume maior de pessoas no verão, mas tem turista em março, tem turista em maio, tem turista em junho, né? A gente tem muito europeu, né? Muito estrangeiro. Em março, pode perceber, dá uma voltinha ali pela lagoa, né? Pela aquela região ali, a gente vê muito estrangeiro. E outra coisa que a gente não fez referência aqui, né? O surf, né? A questão turismo de esporte, dos campeonatos, em todos esses eventos que tem relacionados ao surf, que praticamente grande parte eu acho que está ali na Joaquina, mas às vezes está na Mole, né? Eu acho que isso promove também a empresa, esse lado, né? E o próprio Aeroporto Novo, ele também faz uma série de promoções, né? Dentro do aeroporto que promove a cidade. Então eu não vejo que talvez ali dentro do sul da ilha a gente sinta muito essa questão da sazonalidade. Talvez para alguns tipos de negócio, tipo lojistas, né? Algumas regiões mais afastadas, né? Tipo Ribeirão, lá no Caiacanga, né? Açores, Pântano. Mas ali naquela região, Rio Tavares, Campeche, né? Já tem uma vida ao longo do ano todo, né? Já. E aí nesse ponto, inclusive, assim, o que é importante colocar, essa densidade ela traz já um público de consumo ao longo do ano todo, né? De certa forma. Mas fora isso, é importante também o pessoal que é empresário do sul da ilha não ter aquela visão pejorativa do manezinho, né? Do pescador, que ele pescava na época da tainha para garantir a subsistência do resto do ano, né? Então, não pensar que tem que explorar, entre aspas, o turista no verão para depois sobreviver ao longo do resto do ano, né? É óbvio que a gente tem, assim, essa oportunidade, mas eu creio que, não sei a reflexão de vocês, eu vou jogar depois a bola para vocês, a visão de pensar que, de repente, na alta temporada seria uma oportunidade para tu fidelizares, de certa forma, não só o turista, mas também o morador local, para que ele siga consumindo contigo ao longo do ano, né? Então, essa fidelização, e depois ele trabalha com eventos, com promoções, e etc, etc, porque ele sabe que não pode esquecer que ali ele tem um público que pode ser fiel ao longo do ano todo, né? Então, sim, isso não sei, essa visão de vocês em relação a isso. A cidade ela está se transformando rapidamente, né? E o sul da ilha, de uma forma mais potencializada ainda, principalmente falando no turismo, né? Outro dia saiu uma notícia, Florianópolis é o 4º destino internacional. Procurado, né? Tava pelo Booking, né? Então, assim, nós estamos tendo oportunidade e estamos recebendo hoje um turismo com uma qualidade muito diferente do que recebíamos nos anos anteriores. Isso é fato, né? Voo direto para o Panamá, voo direto para a Europa. Isso mostra que... E quem chega para visitar Florianópolis se encanta, não tem como não se encantar, né? O povo, a beleza natural, a segurança que a cidade proporciona. Mas eu percebo que a cidade em si, o comércio, o empresariado, os atendentes, não perceberam isso de uma forma antecipada, né? Faltou talvez algum programa, algo que trouxesse até essa capacitação para receber, para que o atendente do restaurante pudesse estar falando uma outra língua, para que daqui a pouco o cardápio tivesse ali alguma conversão preparada para poder fazer um câmbio ali, não sei como funciona direito isso. Atualmente só quem converte e se diverte é o argentino, né? Felizmente, né? E acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades realmente, né? Da cidade cheia, do turista querendo ficar mais em Florianópolis, consumindo mais no comércio local. Você vê o shopping center está cheio de argentinos e outros estrangeiros
consumindo porque nossa moeda está um pouco mais desvalorizada, mas isso para nós é um plus, porque esse recurso vai ficar na nossa região, na nossa cidade, enfim, e isso vai nos manter, de uma certa forma, para a economia mais pujante, né? Mediante todos os desafios econômicos aí que o país tem passado. Mas eu acho que a cidade tem que ter uma visão, isso nós podemos nos preparar também com um núcleo daqui a pouco, com a capacitação, para ir nesse viés aí, buscar com que o sul da ilha e os empresariados do sul da ilha estejam aí preparados para aproveitar melhor essas oportunidades, né? Em relação... eu só queria trazer uma reflexão aqui como moradora, né? Porque a gente está falando do turista, mas a gente como morador... Consumidor ao longo do ano inteiro. Consumidor do ano inteiro, eu sinto muitas deficiências, assim, em termos, por exemplo, eu quero tomar um café, né? Eu vou no shopping, mas só tem o Café Cultura, né? Aí, tem outros cafés, mas... às vezes a gente vai no café, está fechado, às vezes não tem uma promoção desses outros negócios que tem na região. Às vezes a gente não sabe que tem. Então, acho que tem essa questão da divulgação, né, que talvez, de alguma forma, o núcleo possa estar trabalhando, né, e isso junto aos empresários, e também o atendimento. Né? O atendimento ele deixa muito a desejar ainda em vários estabelecimentos, né? São os grandes atendimento desafios, né? de qualidade, assim, de perceber que a pessoa, tu tá sentada ali na mesa, de que vem alguém logo te atender e que não simplesmente diga o QR Code está aqui, né? Que é o que a gente vê muito isso, né? O QR Code está aqui e a pessoa não explica, né, o que é os pratos daquele restaurante, qual é o foco deles, valorizar um pouco a culinária local, né? E engraçado, assim, esse é um ponto de vista que justamente nós, como associativistas, a gente tem essa oportunidade de, mesmo que não seja a nossa área, a gente tem condições de visualizar esses problemas. Citaste aí alguns exemplos, mas a gente, nesses nossos encontros e parte do nosso trabalho como coordenadores, né, estamos aqui em 3, mas temos outros do Núcleo Sul da Ilha, é justamente pegar e também sermos essa devolutiva para eles, né, em relação a coisas que a gente vê, que a gente ouve e que a gente crê que eles possam melhorar, ainda que, como eu falei, eles não tragam as suas dores, né, então muitas vezes a gente pode visualizar e também trazer para eles essa visão de consumidores, de empresários e tal, trazer daqueles que a gente tem um maior convívio e vai aprendendo e de repente, até porque nem todo mundo assim tem os soft skills que a gente fala, né, de interagir. Então, tem empresário que é empresário que fica em casa, por exemplo, a gente não comentou muito dos MEIs, né, tem muito prestador de serviço que trabalha em home office e não é diferente do lojista, enfim, e são pessoas mais introspectivas. Então o desafio também é trazer essas pessoas, e mesmo aqueles que trabalham com varejo, muitos deles têm um perfil mais introspectivo. Então também é nosso papel, nosso desafio de coordenação e de associados, pegar e levar essas questões para eles, né? Gente, eu queria agradecer, a gente está chegando no nosso limite aqui, o papo muito interessante, daria para a gente conversar mais, ficam para outras oportunidades. Agradeço aí a presença do Clóvis, da Andréia. E, finalizando então, esse foi o Papo CDL, um produto da CDL Florianópolis, e nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.